Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Leandro Barros, sou médico reumatologista e vim conversar com vocês de um tema muito importante, que é sobre as manifestações reumatológicas nas doenças inflamatórias intestinais e tratamentos disponíveis até então, justamente nesse mês de maio, que é o mês de conscientização acerca da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa. E qual que é a importância desse tema? Por que a gente está trazendo esse tema justamente para conversar hoje? É justamente porque, dentre as manifestações extraintestinais das doenças inflamatórias intestinais, os sintomas articulares são os sintomas mais comuns que esses pacientes podem apresentar, tá? Mas é importante caracterizar como que são esses sintomas articulares, porque não é qualquer sintoma articular que tem que chamar a atenção do paciente ou do médico que o acompanha. Tá? Esse acometimento ele pode se dar principalmente de duas formas. Você pode ter o acometimento periférico e o acometimento axial. O acometimento periférico é o acometimento das articulações periféricas do nosso corpo. Então, pés, tornozelos, joelhos, mãos, punhos, cotovelos, ombros. E a característica da dor nesses locais é uma dor, principalmente na parte da manhã, geralmente vem acompanhada de inchaço, vermelhidão e calor naquelas articulações e pode ter rigidez, principalmente na parte da manhã. Tá? O paciente acorda com a sensação de estar entrevado na linguagem popular. Em relação ao cometimento axial, que é o cometimento da coluna, então coluna cervical, coluna torácica, coluna lombosacra e das sacroiliacas, que se localizam na região da bacia, esse acometimento também se dá com uma dor, principalmente na parte da manhã, tá? Que melhora ao longo do dia, pode vir acompanhado com uma rigidez importante, tá? Geralmente aí superior a 1 hora na parte da manhã, essa rigidez. Então o paciente ele vai se queixar de dor na coluna lombar, dor na região glútea, que o acorda no meio da noite ou que incomoda mais na parte da manhã. Então são alguns sintomas que o paciente tem que ficar atento, tá? Outro sintoma que o paciente pode ficar atento é porque o paciente pode ter dor em locais onde os tendões do nosso corpo eles se ligam ao osso. Quando esses locais se inflamam, a gente chama-se entesite. Então o paciente ele pode ter dor em alguns locais, como por exemplo na região do tendão de Aquiles, pode ficar mais inchado, o paciente sentir muita dor naquele local, pode ter sentido dor na região do cotovelo, o paciente pode sentir dor na região da bacia. Então todo local onde a gente tem onde o tendão ele se liga ao osso, ele pode inflamar e o paciente ter dor também naquele local, tá certo? E por que é importante se o paciente apresenta esses sintomas articulares? Porque nem todos os tratamentos que são utilizados para tratar o intestino naquele paciente vão tratar as articulações. Tá? Então, por vezes, esse paciente precisa de um acompanhamento multidisciplinar com o reumatologista. Tá? Então, principalmente nos pacientes que têm acometimento periférico, por exemplo, o paciente ele tem uma dor no joelho, tem artrite no joelho, que é quando o joelho está quente, vermelho, quente, inchado. A gente pode estar utilizando alguns imunossupressores, como por exemplo o metrexato e a sulfasalazina, que são alguns exemplos. Pacientes que têm acometimento da coluna, o paciente que tem dor na coluna, que acorda no meio da noite, que dor principalmente na parte da manhã, a gente pode utilizar anti-inflamatórios. Tá? E naqueles pacientes às vezes que não respondem a esses imunossupressores sintéticos ao anti-inflamatório, a gente pode fazer o uso dos imunobiológicos, que também são utilizados na doença inflamatória intestinal. Então, na doença inflamatória intestinal, a gente tem alguns imunobiológicos liberados em bula, como o adalimumab, o infliximab, o certolizumab pegol, o ustekinumab, o vedolizumab, e na retocolite ulcerativa a gente também tem o golimumab. Tá? Mas nem todos eles vão atuar também na articulação. Tá? Então, por exemplo, o vedolizumab ele não tem uma ação na articulação. Então, o paciente, se ele utilizar, por exemplo, essa medicação, ele vai estar às vezes, bem coberto, bem tratado do ponto de vista intestinal, mas a articulação não vai estar bem tratada. Então, por vezes, a gente precisa que o reumatologista também acompanhe esse paciente para decidir junto com o gastroenterologista ou o coloprocto
que o paciente por uma medicação que vai abranger todos esses acometimentos que o paciente pode apresentar. Então, só a título de curiosidade, por exemplo, o infliximab, o adalimumab, eles têm uma ação mais sistêmica, digamos assim. Né? Então, ele vai atuar tanto no intestino como nas articulações, tá? Sejam as articulações periféricas, né, que eu citei anteriormente, né, joelhos, tornozelos, pés, ombros, cotovelos, mãos, mas também vão ter uma ação também axial, né, nas colunas e na região da bacia, na região das sacroiliacas, tá certo? Então, basicamente é um vídeo curtinho, né, quis trazer justamente essa informação mais para vocês ficarem atentos caso apresente algum desses sintomas, né? Então, quando for na consulta com o seu gastroenterologista ou coloproctologista, se estiver sentindo alguma dor articular, alguma dor na coluna, é importante comentar isso com ele, porque por vezes ele vai precisar também te encaminhar para um reumatologista para uma avaliação aí conjunta, tá? Então, primeiramente também queria agradecer também o convite da Associação Nacional dos Portadores de Doença Inflamatória Intestinal, em nome aí da Patrícia, que é a sua presidente, e me deixar à disposição aí para eventuais dúvidas, tá? Então, quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, mais alguma informação, pode entrar em contato. Eu tenho um Instagram profissional, chama drleandrobarros.reumato. Então, caso o interesse, vou estar à disposição, tá certo? Espero que todos aí se cuidem aí durante essa pandemia aí do coronavírus, tá? Então, um abraço.